Olha, a volta às aulas está aí, né? As crianças já estão estudando de novo. Eu tenho certeza que você, como pai, mãe responsável, foi atrás do material escolar, do uniforme, da mochila. Mas será que você deu atenção aos pés? Pois então, seu filho, a sua filha está crescendo, estão crescendo. E em poucos meses pode acontecer aí a necessidade de troca do calçado. Dependendo das atividades do dia ou práticas esportivas, eles poderão precisar de calçados específicos também. Ninguém quer ver as crianças com calos, bolhas e outros problemas. Por isso que a gente recebe hoje o médico ortopedista, Dr. Rodrigo Ferracin. Seja bem-vindo, Dr. Rodrigo. Muito boa tarde, feliz ano novo. Feliz ano novo, boa verdade. Boa tarde para os espectadores, para a audiência nossa aí, feliz ano novo para todo mundo. Para a gente falar de um assunto aí relacionado à volta às aulas. E por isso a gente tem até uma modelo aqui no nosso estúdio, que é a Maria, né, Maria? A Maria está até sem microfone porque ela veio realmente acompanhada do papai. Ela tem 11 anos e vai nos mostrar aí qual é o tênis correto. Ela veio com uma roupinha adequada, um tênisinho adequado para fazer esporte. A gente trouxe ela assim hoje até para a gente dar para o pessoal de casa aí um estereótipo de como tem que ser a coisa. Tá certo, então. Vamos começar a falar assim sobre os tipos de calçados, né? Calçados infantis aí. O pezinho mesmo pode crescer em questão de 2, 3 meses consideravelmente a ponto de ter que trocar o tênis? Com certeza. Existem duas fases da vida da criança que o pé cresce muito rápido. Primeiro a gente chama de primeira infância, ali por volta dos 4 ou 5, que é o primeiro estirãozinho do crescimento, né? Que o pé cresce muito rápido, né? Inclusive o pé muda de formato rapidamente também, sabe, Vanessa? O nosso crescimento, ele é um crescimento que ele não é uniforme. Muitos pais chegam no consultório e perguntam pra gente, o pé do meu filho está um pouco para fora. Aí depois de 6 meses o pai volta no consultório, opa, mas o pé do meu filho agora está um pouco para dentro, tá? O que está acontecendo com o pé? É que a gente não cresce retinho. Isso é outra dúvida que é legal tirar no ar, sabe? O crescimento do pé, ele é totalmente em formato de serpente, ele vai serpenteando, né? E com que idade que a gente tem ali a característica de um pé chato, um pé com algum outro detalhe, enfim? Então, a gente diz que até os 12 anos de idade tem que se ter a definição do arco plantar. O pé tem que ter o formato de pé, né? Antes dos 12, os desvios e alterações que acontecem ali, salvo alguns casos genéticos, né? Tem algumas doenças genéticas que a criança já nasce com o pé torto, que é o pé torto congênito, né? E algumas outras malformações. Salvo essas doenças, um pé que é próximo da normalidade, ele tem que estar normal com 12 anos de idade. Então, observado o tipo do pezinho da criança, é importante também fazer a escolha considerando essas características. A gente tem aqui no telão, doutor, um pé que é o chamado pé chato, é isso? Esse é o pé chato, o nome científico dele é pé plano valgo. A gente repara que o calcanhar parece estar para fora do tornozelo, olha só que engraçado, né? O pé está rodado externamente e o calcânio parece que fica para fora do tornozelo. Esse é um pé que pode ser um pé bem doloroso. Existem causas que são fisiológicas e existem causas anatômicas para um pé desse, sabe? Existem alterações, defeitos de formação do pé e existem só defeitos de posição do pé. Então, o uso de um calçado errado para um pé desse pode, além de machucar a criança quando ela está usando o calçado, pode fazer com que o crescimento seja defeituoso. E o que a gente deve priorizar na hora da compra do calçado? Observar se ele tem algum amortecimento? Como que deve ser o calçado para esse tipo, por exemplo, de pezinho? Então, geralmente a gente sempre pede para o pai procurar o médico, para o médico orientar o pai, sabe? Quando chega a criança no consultório, a gente direciona a compra do calçado, né? Esse tipo de pé, por exemplo, tem que ser um calçado mais acolchoado na parte de dentro. Existem calçados que corrigem um pouco a pisada. Às vezes você coloca a palmilha dentro do calçado, você troca a palmilha que vem com o calçado e coloca uma palmilha especial para corrigir a pisada e corrigir a posição que o pé se relaciona com o chão, sabe? Tem que ser um calçado com amortecedor atrás e na frente. Tem que ser um calçado um pouquinho mais alto, porque deixa o calcanhar um pouquinho mais bem posicionado. Então tem várias características que a gente, quando olha para uma criança, olha para um pé, a gente pensa em examinar. Vamos dar uma olhadinha no calçado que você trouxe aí para a Maria, né? A Maria está com um calçado que já olhando a gente percebe que ele tem furinhos. Isso é bom, ter esses furinhos? Isso é importantíssimo. Você vê, é um calçado para pisada neutra, a gente não vai falar de marca aqui, mas é um calçado com bom amortecedor, um formato mais largo, você vê que é um formato que respeita o formato do pé dela, né? A gente
entende que o calçado feminino tende a ser um calçado mais apertado do que o normal, né? Então esse calçado tem uma caixa bem larga, um contraforte, que é a parte que vai ao calcanhar, que posiciona bem o calcanhar com relação ao calçado. E esses furinhos, Vanessa, são muito importantes para o pé poder transpirar. Importante, porque as claro. crianças nessa fase, elas suam muito no pé. E aí, Vem o o chulé chulé. é inevitável. Né? Vem o chulé. Fica insuportável. A escolha da meia também impacta nessa questão dos pés? Por exemplo, a gente tem que observar o tecido, a costura, se é muito grossa, se é fina. Muito. A gente não, aquelas meias que entram praticamente dentro do tênis, tá, não são meias muito boas. Geralmente as meias que a gente usa são essas meias que cobrem o tornozelo junto mesmo para o esporte, tá? Ah, eu vou passear, etc., vou andar pouco. Dá para ser uma meiazinha mais fashion, né? Mas para o esporte, uma meia que cobre realmente o tornozelo. E outra coisa que é importante, falando em esporte, é a gente entender que, como você falou no início do programa, cada esporte demanda de um tipo de um calçado. Ah, mas eu não tenho condição de ter vários tênis para a mesma criança, até porque criança perde sapato muito rápido, Perde né? mesmo. Então, procurar uns sapatos que nem esse aqui, que a gente mostrou. Sapato de caixa larga, um tênis com amortecimento, um tênis que fique confortável no pé da criança. Certamente. A gente tem uma imagem agora que é do pé aí, que é o pé cavo, né? Olha só que tem alto. essa característica de não encostar no chão, né? A partir de dentro. Então, esse pé, na ponta desse pé, a gente tem muito problema. Esse pé geralmente dá muito calo na ponta dele, muita bolha, porque é um pé que ele funciona como um tripé. O dedinho, principalmente, que fica mais, né, esmagadinho? Esmagadinho. E assim, como é um pé que não tem todo o contato com o solo, a carga se concentra no calcanhar e na ponta do pé. Então esse tipo de pé é um pé que dói muito quando a criança vai correr, vai fazer um esporte em terreno mais duro, tipo futebol de quadra, tênis, basquete. Esse tipo de esporte para esse pé aqui é um esporte que geralmente judia bastante da criança. Tem que ter um calçado bem adequado e de repente uma palmilha de preenchimento aí. E eu ia perguntar a dica mesmo para esse tipo de pé. Por exemplo, o pessoal que está aí nos acompanhando, assistindo ao Ver Mais, o papai, a mamãe, responsável pela criança, observou, o meu filho, minha filha tem esse pezinho. Uma palmilha já seria indicada. Que tipo de palmilha, doutor? Geralmente uma palmilha de preenchimento. A gente diz que é uma palmilha de preenchimento do arco plantar, para dividir melhor a carga, que distribui melhor o peso da criança. Mas, claro, sempre lembrando que precisa ter uma recomendação médica, uma orientação médica. Sempre. E é por isso que a gente sempre traz o doutor Rodrigo Ferracin, que é médico ortopedista e tem essas informações, né, doutor? Para que tenha informação de qualidade nessa escolha, né? Você vê, né? A indústria evoluiu tanto, e a gente evoluiu tanto com relação a isso, que hoje em dia existe praticamente um tipo de calçado para cada pé, sabe, Vanessa? Então, procurar orientação, às vezes não comprar calçado rápido, eu preciso comprar um tênis, vou buscar na internet, o tênis que é mais bonito, etc. Às vezes ele não é o tênis mais legal para aquela criança naquele momento. Então, realmente, procurar uma indicação. Certo. Para encerrar, vamos falar de calo. Tem uma imagem aqui que mostra um calo, né? Aquele calo que costuma aparecer, isso incomoda, dói. O que a gente tem que fazer para evitar um calo desse? Que tipo de calçado? Isso aqui é o exemplo que deu alguma coisa errada, né? Tá? Então, quando acontece um calo desse, o ser humano foi feito para andar descalço, em terreno macio, correr de bicho, correr atrás do bicho, subir em árvore para não ter calo. Né? Então, quando deu alguma coisa assim errada, significa que o sapato estava errado. Então, a primeira coisa que você entende quando tem isso aqui é que ou a pessoa andou demais com o sapato errado, ou ela andou demais num terreno inadequado com o pé descalço, que também é uma coisa que pode interferir. Hoje em dia a gente anda em calçamento e azulejo o tempo todo, né? A gente não anda em terreno fofo, né? Então apareceu o calo, é importante pegar a orientação médica, já é um sinal de alerta de que precisa ser feita uma correção, né? Isso. Doutor Rodrigo Ferracin, eu teria mais várias perguntas, tenho criança, a gente tem dúvida, excelente esse assunto, muito obrigada pelas informações. Imagina, a gente fica à disposição de vocês aí. E quem quiser mais informação, procurar a gente aí que a gente pode esclarecer mais. Muito obrigada. Maria, dá um tchau lá para a família, então, que está acompanhando. A Maria, que foi a nossa modelo hoje, com o tênisinho adequado e tudo mais. Obrigada mais uma vez, doutor e Maria. Obrigado, Vanessa.